Em relação aos corticoides, quais são as principais ações que a gente vê na farmácia, que a gente vê no cotidiano, que as pessoas usam corticoide? Como anti-inflamatório, como analgésico e como antialérgico. São as principais ações que a gente vê do corticoide. O que acontece com o corticoide na reação que ele faz como antialérgico? Se tiver alguém aí com papel e caneta na mão, vamos aproveitar para anotar. Então, você tem uma reação inflamatória no seu corpo. Ou você não, paciente, ele tem uma reação inflamatória lá no corpo dele. Isso significa que ele teve um estímulo, né? Ele teve um estímulo nocivo. Esse estímulo nocivo, ele pode vir de várias fontes. Pode ser um estímulo nocivo de um vírus, pode ser um estímulo nocivo de uma bactéria, pode ser uma lesão que ele sofreu, uma pancada, um corte, qualquer coisa que seja estranha ao funcionamento normal do organismo é considerado como um estímulo. Por quê? Porque a membrana das nossas células vai perceber esse estímulo e vai enviar esse sinal lá para as nossas células de defesa, que vão ativar uma cascata inflamatória. Essa cascata inflamatória, ela tem início quando a membrana sente aquele movimento estranho, informa para uma enzima chamada fosfolipase e ela abre a porteira de uma outra substância chamada ácido araquidônico. O ácido araquidônico, ele vai sofrer a ação de outras enzimas e ser transformado em muitas substâncias. Veja bem, o que a gente tem que saber? Fisiologicamente, essa transformação do ácido araquidônico, ela vai acontecer. A gente vai precisar de muitas dessas substâncias para fazer uma proteção gástrica, por exemplo, para fazer o nosso sistema imunológico funcionar normalmente. Mas quando eu tenho um estímulo de fora, um estímulo externo, existe uma produção mais exacerbada. O corpo fica em alerta para combater aquele processo que está acontecendo ali. Esse fenômeno que vai acontecer no nosso corpo tem por objetivo nos dar uma determinada proteção. E aí, para isso, ele precisa de ativar algumas coisas que ele entende como mecanismos de defesa. O nosso corpo precisa de aumentar a nossa temperatura corporal. Porque quando ele aumenta a nossa temperatura corporal, ele combate as bactérias, os vírus e os fungos, que são seres vivos que precisam de uma temperatura de, em média, 36 a 36 graus e meio para poder se instalar, crescer, reproduzir. Então, eles precisam dessa temperatura. E nós temos exatamente essa temperatura corporal, em torno de 36 graus e meio. O que o nosso corpo faz? Ao ser ativada essa cascata inflamatória, a nossa temperatura sobe. Por quê? Porque quando ela sobe para 37,5, para 38, ela dá uma fritadinha lá nos vírus, e nas bactérias, e nos fungos. Esse é o objetivo, entende? Então, é uma forma que o corpo tem de se defender. Outra coisa que o corpo faz é fazer você sentir dor. A dor, ela é uma forma de te avisar que ali naquele local tem algo de errado. Isso é a dor, né? A dor, ela não necessariamente é algo ruim, mas ela vai mostrar para você, ó, ali na garganta tem alguma coisa de errado. Lá no ouvido tem alguma coisa de errado. Então, ele mostra onde é que está a inflamação. A dor te mostra onde está a inflamação. O inchaço, que é o edema, ele é um excesso de líquidos que são remanejados para aquele local, também com uma intenção de melhorar. Entende? Então, o corpo ele tem vários mecanismos que, em tese, seriam para nos ajudar, só que a gente sente efeitos ruins disso. E daí, o que a gente faz? A gente bloqueia isso. Como? Tomando anti-inflamatório. Quando a gente toma um anti-inflamatório, a gente bloqueia essas atividades. Aí, uma aluna minha perguntou, professora, então a gente não deveria tomar anti-inflamatório. Não deveria tomar em primeiro momento. Em primeiro momento, a gente precisa sim que o nosso corpo trabalhe. Mas, dependendo da situação, a gente não vai esperar, né? Dependendo da situação, a gente vai ter que agir. Qual situação? Uma febre alta, uma febre persistente, uma dor muito forte, um incômodo, você não consegue andar, porque você deu uma pancada, tá inchado, tá roxo, tá doendo.
tudo para te defender, mas tá sendo ruim, entende? Então a gente vai ter que ter essa noção. E onde é que o corticoide entra aí? O corticoide, ele impede a ação dessa enzima chamada fosfolipase. Ele não deixa a fosfolipase avisar ao corpo que tem alguma coisa de errado. Então, o corticoide, ele deixa passar despercebido pelo corpo que tem algo de errado ali. Essa é a principal ação anti-inflamatória dele. Ele bloqueia toda a cascata. É diferente do COX, por exemplo, inibidores de COX, por exemplo, diclofenaco, nimesulida, ibuprofeno. É diferente porque eles deixam as fosfolipases avisar onde está o problema. Tipo, você sabe que a sua garganta tá doendo, tá inflamada, tá vermelha, tá inchada, sua amígdala tá inchada. Daí você toma um anti-inflamatório, você reduz a vermelhidão, você reduz o inchaço, você reduz a dor, né? Mas ele não vai impedir da fosfolipase agir. Quem impede essa ação, então, é o corticoide. Então, esse é a principal ação dele. Ele é altamente potente contra a dor, contra a inflamação. Tanto é que ele é utilizado nas doenças autoimunes, e aí a gente vai entender que essa atividade anti-inflamatória dele é uma atividade também imunossupressora, porque ele impede do seu sistema imune fazer uma ação. Então, quando ele impede essa ação de uma forma mais completa, ele acaba agindo como imunossupressor. Ele precisa suprimir, ou seja, acabar com parte do seu sistema imunológico. Entenderam? Então, basicamente, essa é a principal ação dele. Por isso, ele é altamente potente na sua ação analgésica, na sua ação anti-inflamatória. Ele é altamente potente. E por isso também ele é utilizado para pessoas que fizeram um transplante de órgão. O que é um transplante de órgão? O que é um órgão novo ali dentro? O órgão novo é algo que o corpo sabe que não é dele. Ele sabe que é estranho. Eu nunca vi esse rim aqui antes, né? Esse rim aí, ele tá do mesmo tamanho, tá o mesmo tipo sanguíneo, tá tudo mais ou menos igual, mas tem alguma coisa de errada aí. Então, o que ele faz? Ativa a cascata inflamatória para defender de um agente estranho, sabe? Então, o que o corticoide faz? Ele não deixa o seu corpo perceber que aquele rim não é seu. Por isso, ele ele inibe, ele suprime o sistema imunológico. Aí ele é chamado de imunossupressor, tá certo? Muitos pacientes que são transplantados usam corticoide, tá? Vocês podem dar uma pesquisada. Quem trabalha em farmácia de alto custo já deve ter acompanhado que eles tomam os medicamentos lá que são direcionados, né, como imunossupressor, mais o corticoide. Eles fazem esse tipo de tratamento.